Continuando com a questão 41, ainda com referência da obra de Torres Garcia, América Invertida. Considerando que a obra apresenta uma crítica à visão eurocêntrica e foca em uma nova centralidade para o continente americano, o planejamento interdisciplinar da professora de artes visuais propõe a aula prática, na qual os estudantes desenhem o mapa da América do Sul, visando a memorização dos países para reflexão crítica sobre as perspectivas culturais. B. Debate sobre a influência de artistas europeus na obra de Joaquim Torres Garcia, seguido de atividade para aplicação da técnica de aquarela e nanquim. C. Aula teórica sobre história da cartografia mundial, com ênfase nos mapas antigos da Europa, para a produção de mapas idealizados e socio-referenciados. D. Projeto educativo focado na produção artística, cartografia e memória sobre um país sul-americano com o desenvolvimento de intercâmbio cultural e reflexivo. Bom, já falamos sobre o contexto da obra. A questão pergunta sobre uma proposta de planejamento interdisciplinar a partir da obra de Garcia. Um planejamento interdisciplinar em artes visuais, nesse caso, deve integrar arte, geografia, história e cultura. Além disso, deve estimular uma reflexão crítica sobre identidade, território e cultura latino-americana, promover a criação artística e o diálogo intercultural, principalmente evitando atividades que são meramente técnicas, decorativas ou reprodutivas. Então, vamos analisar as alternativas para saber qual está correta. Na alternativa A, aula prática, na qual os estudantes desenhem o mapa da América do Sul, visando a memorização dos países para a reflexão crítica sobre as perspectivas culturais, apesar de mencionar reflexão crítica, que parece que está correta a alternativa, a atividade descrita é somente cartográfica e memorizadora, não é artística nem interdisciplinar de fato. Na alternativa B, debate sobre a influência de artistas europeus na obra de Joaquim Torres Garcia, seguido de atividade para aplicação da técnica de aquarela e nanquim, onde a gente vê a influência de artistas europeus na obra do Garcia. Só aí a gente vê que é uma alternativa incorreta, pois justamente contraria o propósito da obra, que critica o eurocentrismo. Além disso, a técnica pictórica não está ligada à crítica intercultural. Alternativa C, aula teórica sobre a história da cartografia mundial, com ênfase nos mapas antigos da Europa para a produção de mapas idealizados e socio-referenciados, também não é a correta. Embora traga o tema da cartografia, continua mantendo o foco europeu quando fala em ênfase nos mapas antigos da Europa. E apesar também de mencionar socio-referenciados, o eixo continua sendo a história da Europa, o que não reflete o objetivo de deslocar o olhar eurocêntrico. E a alternativa D, projeto educativo focado na produção artística, cartografia e memória sobre um país sul-americano com o desenvolvimento de intercâmbio cultural e reflexivo. É exatamente, a proposta de integrar arte, geografia, história, a interdisciplinaridade, além de valorizar a identidade e a memória latino-americana e promover uma reflexão crítica e intercultural. Está totalmente alinhada ao sentido de autonomia e de descolonização cultural da obra de Torres Garcia. Então, é o gabarito da questão, alternativa D. Temos dois textos aqui para as questões 42, 43 e 44. Na verdade, é uma imagem que registra o trabalho da artista Aline Motta, chamado A Água é uma Máquina do Tempo, de 2003, e um texto. Vamos ver o texto então. A produção de Aline Motta mobiliza linguagens híbridas, como cinema, fotografia, performance e escrita, para investigar memórias apagadas pelo colonialismo. Em A Água é uma Máquina do Tempo, a artista reorganiza arquivos pessoais e históricos em instalações e vídeos. Sua prática se dá como uma escavação sensível, ativando camadas de pertencimento e identidade
por meio de uma narrativa poética e crítica. Questão 42. Considerando o trabalho A Água é uma Máquina do Tempo, de Aline Motta, qual proposta artístico-pedagógica deve ser desenvolvida em uma turma do ensino médio? A. Investigação de obras de artistas afro-brasileiros para a reprodução de técnicas, valorizando as referências culturais. B. Criação de composições sobre memórias coletivas, seguindo os cânones clássicos em diferentes linguagens artísticas. C. Criação de produções autorais em suportes híbridos, explorando as relações entre histórias familiares e silenciamento social. D. Investigação das técnicas de videoarte, observando a interseção entre os aspectos estéticos e discursivos na produção em arte. Bom, a artista Aline Motta desenvolve trabalhos que envolvem memória, ancestralidade, identidade afro-brasileira, diáspora africana, e ela usa fotografia, vídeo, colagem e instalações multimídias. Nessa obra, A Água é uma Máquina do Tempo, Aline investiga sua história familiar e trajetórias de pessoas negras no Brasil e na África, usando a água como metáfora da memória e do tempo, conectando o passado, presente e futuro. É uma produção poética, híbrida e política que une linguagens visuais, sonoras, narrativas, para refletir sobre silenciamentos e pertencimentos. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A: investigação de obras de artistas afro-brasileiros para reprodução de técnicas, valorizando as referências culturais. Bom, a princípio parece correta, né? Porque tem aí a valorização de artistas afro-brasileiros, que é positivo, mas foca em reprodução de técnicas. É algo que é contrário à proposta da Aline Motta, que enfatiza a criação autoral e a investigação crítica, não cópia. Então está incorreta. A alternativa B, criação de composições sobre memórias coletivas, seguindo cânones clássicos em diferentes linguagens artísticas, mais uma vez o mesmo erro da alternativa A. Apesar de mencionar memórias coletivas, a referência aos cânones clássicos vai contrariar o espírito da obra, né? Que rompe com esses padrões eurocêntricos e busca novas narrativas e suportes híbridos. Então, a alternativa B está incorreta também. Na alternativa C, criação de produções autorais em suportes híbridos, explorando as relações entre histórias familiares e silenciamento social, está perfeito. Corresponde exatamente à abordagem da Aline Motta, que abrange essa produção autoral, o uso dos suportes híbridos, né, como vídeo, foto, som, texto, e reflete sobre memória, ancestralidade e silenciamento. Perfeito. E a alternativa D, investigação das técnicas de videoarte, observando a interseção entre os aspectos estéticos e discursivos na produção em arte. Bom, investigação das técnicas de videoarte. Embora a artista utilize vídeo, a sua obra não se restringe à videoarte técnica, né? Mas à poética da memória e da ancestralidade. A alternativa é parcial, né? É mais técnica do que conceitual. Então, é a alternativa C que traz todos os requisitos para ser a correta, sendo o gabarito da questão. Questão 43. Com base na ideia da artista de que água é uma máquina do tempo, uma professora incentivou os estudantes em sala de aula de adultos a aprofundar a noção de pertencimento com base em histórias e memórias de personagens hegemônicos na história. B. Estudar referências culturais apagadas pelos deslocamentos e migrações relatadas em documentos institucionais. C. Refletir sobre os deslocamentos e apagamentos das memórias das comunidades a partir de cartografias censitárias. D. Criar autorretratos apresentando os movimentos de deslocamentos e os apagamentos das suas trajetórias de vida.
Bom, vimos que na obra A Água é uma Máquina do Tempo, Aline Motta utiliza a água como metáfora da memória, metáfora para o tempo, né? Para reconectar histórias familiares, diásporas, apagamentos da população negra na história brasileira e africana. A artista fala sobre deslocamentos, silenciamento, pertencimento, propondo reflexões pessoais e coletivas sobre o passado e o presente. Então vamos analisar aqui cada alternativa. A alternativa A, aprofundar a noção de pertencimento com base em histórias e memórias de personagens hegemônicos na história, está incorreta, já que essa alternativa vai contra o sentido da obra. Aline Motta questiona a hegemonia e traz à tona as histórias silenciadas, não a dos personagens dominantes. Na alternativa B, estudar referências culturais apagadas pelos deslocamentos e migrações relatadas em documentos institucionais parece correta, né? Quando menciona essas referências culturais apagadas. Isso se aproxima do tema, mas restringe o trabalho a documentos institucionais. É algo que não reflete a abordagem poética, subjetiva da artista. Foca mais na pesquisa documental do que na expressão pessoal e simbólica. Então, está incorreta. Na alternativa C, refletir sobre os deslocamentos e apagamentos das memórias das comunidades a partir de cartografias censitárias, também incorreta. Repare que cartografias censitárias remetem a dados estatísticos, né, dados geográficos, e não a poética da memória e da identidade que a Aline Motta trabalha. E na alternativa D, criar autorretratos, apresentando os movimentos de deslocamentos e os apagamentos das suas trajetórias de vida, é exatamente a opção que traduz o espírito da obra, né? Autorretrato, que é uma expressão de si e da própria história, os deslocamentos, né, que são as migrações, as mudanças, identidades em construção, né, em trânsito, e os apagamentos, né, as memórias esquecidas, os silenciamentos. Essa proposta convida os estudantes adultos a refletirem sobre suas próprias histórias e ancestralidades, transformando lembranças, silenciamentos e trajetórias em criação artística. É exatamente como a Aline Motta faz ao mostrar que a memória é fluida como a água. E olhar para o passado também é um gesto de reinvenção e resistência. Gabarito, alternativa D. Questão 44. Com a orientação do professor e considerando o planejamento de ensino fundamentado nas práticas híbridas da arte contemporânea presentes na produção de Aline Motta, os estudantes A. Produziram esculturas e gravuras com foco na estética da arte contemporânea. B. Realizaram análise textual para discutir a decolonialidade em narrativas literárias. C. Produziram instalações inspiradas nas ideias de pertencimento, identidade e memórias pessoais. D. Realizaram investigações sobre suas próprias memórias e as traduziram em vídeo, poesia e fotografia. A questão ainda fala sobre a produção da Aline Motta, né, que trabalha com memória, ancestralidade, silenciamento, pertencimento, identidade, utilizando linguagens híbridas do vídeo, da fotografia, da colagem, do som, da instalação, do texto. A sua arte é contemporânea, sensível e política, marcada por uma investigação pessoal e reconstrução de narrativas silenciadas. Assim, um planejamento fundamentado em suas práticas deve propor uma investigação pessoal, mais uma experimentação de múltiplas linguagens, que pode ser vídeo, texto, imagem, som. Então, vamos analisar qual a alternativa que contempla esse planejamento. Na alternativa A, produziram esculturas e gravuras com foco na estética da arte contemporânea, ainda que cite arte contemporânea, a escultura e a gravura são técnicas tradicionais e a descrição não aborda o caráter híbrido e autobiográfico presente na obra da Aline Motta. Portanto, está incorreta.
Na alternativa B, realizaram análise textual para discutir a decolonialidade em narrativas literárias, embora a temática da decolonialidade se relacione à temática usada pela artista, o foco aqui é literário e teórico, sem a produção artística, né, e multimodal que caracteriza as práticas da Aline Motta. É parcialmente adequada, mas é incompleta, né, em relação à dimensão artística, portanto é incorreta. Na alternativa C, produziram instalações inspiradas nas ideias de pertencimento, identidade e memórias pessoais. Parece correta também, né? Já que está muito próxima da proposta da artista, né? Trabalha aí memória, identidade, pertencimento, né? E usa também instalação, que é uma forma híbrida e contemporânea de expressão artística. Mas vamos ver a alternativa D. Realizaram investigações sobre as suas próprias memórias e as traduziram em vídeo, poesia e fotografia. Essa alternativa D é mais completa, né, do que a alternativa C, porque reflete exatamente as práticas híbridas da Aline Motta. Une a investigação pessoal, que é a memória, e múltiplas linguagens, vídeo, texto e imagem. Então, entre a alternativa C e D, a alternativa D é mais completa, porque expressa essa multiplicidade de suportes que define a produção da artista. Essa proposta vai refletir plenamente o sentido da arte da Aline Motta, né? A unir a auto-investigação, a linguagem poética e aos recursos híbridos. Ela coloca o estudante como o autor de sua própria narrativa, conectando arte, memória e tecnologia, exatamente como o artista faz em A Água é uma Máquina do Tempo. Gabarito, alternativa D. Texto para as questões 45 e 46. Em uma análise de dois planos de ensino, observa-se que o primeiro é fundamentado em uma concepção prático-utilitária com o objetivo de desenvolver habilidades técnicas e destrezas manuais via estudo teórico-prático de desenho de observação. E que o segundo apresenta a opção pelo favorecimento da expressão individual e dos aspectos afetivos dos estudantes, pela valorização da livre expressão e a experimentação de materiais e técnicas diversas, principalmente com desenho e pintura. Os resultados da observação indicam duas perspectivas do ensino de artes visuais, que demandam avaliações específicas aos seus objetivos de aprendizagem. Questão 45. Considerando a necessidade de indicar avaliações de aprendizagem para compor os planos de ensino de artes visuais descritos no texto, é possível encontrar pontos de confronto entre eles, porque a criar é um processo que demanda liberdade para compreender a realidade e ressignificá-la sob um ponto de vista particular. B. Reproduzir modelos é fundamento do processo de desenvolvimento teórico-prático artístico para ressignificar a realidade. C. Reproduzir constitui o repertório teórico-prático básico à produção autoral que permite compreender e ressignificar a realidade. D. Criar é um processo com fundamentos referenciados em modelos para a posterior produção sob um ponto de vista particular. Bom, é uma questão que compara duas concepções pedagógicas distintas no ensino das artes visuais e pede para identificar o ponto de confronto entre elas, isto é, o que as diferencia em termos de avaliação e de concepção de criação. Vamos analisar então os dois planos de ensino. O primeiro plano ele é fundamentado em uma concepção prática utilitária. Tem o objetivo, então, de desenvolver habilidades técnicas, destrezas manuais, a partir do desenho de observação. Então, é uma abordagem que é tradicional acadêmica, né? Baseada em técnica, em reprodução fiel da realidade, treino da percepção visual com ênfase no produto final, né? E na precisão do desenho. A aprendizagem é disciplinar, é controlada, com critérios objetivos de avaliação.
Já o segundo plano vai privilegiar a expressão individual, os aspectos afetivos e a livre expressão, com a experimentação de materiais e de técnicas diversas, como o desenho e a pintura. Aqui vai representar a abordagem moderna, né, expressiva, influenciada por Herbert Reed e Victor Lowenfeld, que é centrada na criação autoral, na sensibilidade, no processo expressivo. Então, é importante como o aluno cria, não apenas o resultado final. Além disso, a avaliação é mais subjetiva e formativa, é ligada à autonomia e à expressão pessoal. E o que é que a questão pede? Ela quer saber por que há um ponto de confronto entre essas duas concepções. Como é que isso se reflete nas avaliações e nos objetivos de aprendizagem? Ou seja, um plano valoriza a reprodução e técnica e o outro vai valorizar a criação e a liberdade. Qual o ponto de confronto, né? Está em como cada um entende o ato de criar e aprender arte. Então vamos ver as alternativas e saber qual é a correta. A alternativa A, criar é um processo que demanda liberdade para compreender a realidade e ressignificá-la sob um ponto de vista particular. Essa alternativa valoriza a liberdade criativa e a subjetividade, ou seja, o que caracteriza lá o segundo plano, né, o expressivo. E ela mostra o confronto com o primeiro, que prioriza a reprodução técnica. Então, é o gabarito da questão, a alternativa A. Mas vamos ver as outras. Na alternativa B, reproduzir modelos é fundamento do processo de desenvolvimento teórico-prático artístico para ressignificar a realidade. A alternativa defende a cópia e a reprodução como base para a criação, o que reflete somente no primeiro plano, né? Não mostra um ponto de confronto, pois está ignorando aí a livre expressão, por isso que ela está incorreta. Na alternativa C, reproduzir constitui o repertório teórico-prático básico à produção autoral, que permite compreender e ressignificar a realidade. É uma tentativa de conciliar técnica e criação, mas aqui o foco ainda está em reproduzir primeiro para criar depois, o que não representa o segundo plano, né? Não expressa o confronto real entre técnica e liberdade artística. Assim, a C também está errada. E a alternativa D, criar é um processo com fundamentos referenciados em modelos para posterior produção sob um ponto de vista particular. Também vai defender a criação a partir de modelos, ou seja, ainda está presa à lógica técnica do primeiro plano. Não tem valorização da liberdade expressiva, então está incorreta também, porque o ponto de confronto entre esses dois planos está na concepção de criação artística, né? O primeiro entende a arte como um aprendizado técnico e o segundo como expressão subjetiva e autônoma. Assim, a avaliação também vai mudar. Né? No primeiro vai se medir a precisão técnica e no segundo vai se valorizar a originalidade e o processo artístico. Assim, a alternativa A vai sintetizar o núcleo dessa questão, né? A criação artística é um ato de liberdade e ressignificação pessoal da realidade. E é aí que o ensino expressivo se opõe ao ensino técnico reprodutivo. Ficou claro? Então vamos lá para a próxima questão, que também fala sobre esses planos. Questão 46. Quais exercícios podem subsidiar as avaliações de aprendizagem dos planos de ensino citadas? A. Plano 1. Memorização e reprodução de desenhos de padrões ou de moldes de gesso. Plano 2. Teórico-práticos em busca de solução de problemas via experimentação de técnicas e materiais. B. Plano 1. Reprodução de desenhos de memória produzidos com base em padrões. Plano 2. Teórico-práticos via experimentação de técnicas e materiais em busca de sistematização estética. C. Plano 1. Teórico-práticos via desenhos de modelos padronizados ou de moldes de gesso. Plano 2. Práticos para esboços de desenhos de reprodução via estudos de técnicas e materiais. D. Plano 1.
técnico-práticos via esboços criados com base em modelos e padrões. Plano 2, práticos para esboço de desenhos de memória via estudos de técnicas e materiais. Essa questão dá continuidade direta à questão anterior, né, comparando duas concepções de ensino de artes visuais e pedindo para identificar quais exercícios, né, quais atividades práticas são coerentes com cada plano de ensino e que podem subsidiar as avaliações de aprendizagem. Relembrando, né, os dois planos de ensino. O plano 1 é uma concepção prática utilitária, que vai ter ênfase nas habilidades técnicas, nas destrezas manuais, no desenho de observação, né? É uma abordagem mais acadêmica e tradicional, centrada na reprodução e na precisão visual. Com isso, as avaliações são a observação da técnica, proporção, fidelidade ao modelo. Já no plano 2, a gente viu uma concepção expressiva e afetiva, com ênfase na livre expressão, na criatividade, na experimentação com materiais e técnicas diversos, né? É uma abordagem mais moderna e subjetiva, centrada no processo criativo. As avaliações, portanto, são a observação da exploração, originalidade, expressão, processo. Então vamos ver as alternativas. Alternativa A, plano 1, memorização e reprodução de desenhos de padrões ou de moldes de gesso. E plano 2, teórico-práticos em busca de solução de problemas via experimentação de técnicas e materiais. Bom, para o plano 1, reprodução de padrões ou moldes de gesso é típico, né, da formação acadêmica clássica, baseada na observação e na cópia técnica. Até aí está correto. Para o plano 2, a ideia de experimentação de técnicas e materiais para resolver problemas também é coerente com a livre expressão e a criatividade. Então, a alternativa A é o gabarito da questão. Vamos ver as próximas. Na alternativa B, plano 1, reprodução de desenhos de memória produzidos com base em padrões, e plano 2, teórico-práticos via experimentação de técnicas e materiais em busca de sistematização estética. Vamos lá, desenhos de memória não condiz com o plano 1, né? Que vai trabalhar o quê? Uma observação direta e não uma lembrança, né? E sistematização estética, que a gente vê no plano 2, soa muito técnico, né? Muito teórico. É pouco compatível com a ideia de livre expressão. Então, por isso que está incorreta. Na alternativa C, plano 1, teórico-práticos via desenhos de modelos padronizados ou de moldes de gesso. Plano 2, práticas para esboços de desenhos de reprodução via estudos de técnicas e materiais. Vamos lá, o plano 1 está coerente, modelos padronizados e moldes de gesso, mas o plano 2 vai propor uma reprodução, o que mais uma vez contradiz a livre expressão, então por isso está incorreta. E a alternativa D, plano 1, teórico-práticos via esboços criados com base em modelos e padrões. Plano 2, práticos para esboços de desenhos de memória via estudo de técnicas e materiais. O plano 1 é aceitável, né? Mas a expressão esboços criados sugere alguma liberdade, o que não é o foco do plano 1. Já o plano 2, quando se fala de desenho de memória, não expressa a experimentação livre e afetiva, e sim uma técnica específica, né? Então, tá errada também a alternativa D. Gabarito, alternativa A. Para as questões 47, 48 e 49, temos duas figuras. A primeira é uma imagem de uma pintura de Silvana Mendes e a segunda uma pintura de Pierre Minard. Vamos ver a questão 47. Considerando a desconstrução das narrativas eurocentradas, os trabalhos artísticos de Silvana Mendes e de Pierre Mignard contribuem para a. Produção de colagens e lambe-lambes referenciados nas figuras para enfatizar os padrões universais. B. Produção de lambe-lambes e grafites para discutir temas identitários e políticos na contemporaneidade.
C. Análise de imagem de artistas contemporâneos para confrontar as técnicas utilizadas em produções clássicas. D. Análise de imagens históricas para discutir como artistas contemporâneos apresentam perspectivas eurocentradas. Bom, essa questão propõe um diálogo entre duas obras e contextos e sentidos muito diferentes, né? A de Silvana Mendes, artista contemporânea brasileira, e a de Pierre Mignard, né, que é um pintor francês do século XVII, e quer identificar como essas produções se relacionam no debate sobre desconstrução das narrativas eurocentradas. Pierre Mignard foi pintor da corte de Luís XIV, na França, no século XVII, e reproduzia retratos idealizados da nobreza europeia, com foco na beleza aristocrática, no poder, no refinamento, que era, né, os padrões vigentes na época, né, a visão eurocêntrica da arte, branca, masculina, elitista e hierarquizada. Já Silvana Mendes, artista afro-brasileira contemporânea, natural do Maranhão, multifacetada, né, que trabalha com diversas técnicas, colagem, pintura, sobreposição de imagens, questiona quem é retratado e quem é invisibilizado na história da arte. Ela busca reocupar espaços de representação com corpos negros e femininos, ressignificando a memória visual e desconstruindo o olhar eurocentrado. Ou seja, Pierre representa a narrativa eurocêntrica clássica e Silvana questiona e desconstrói essa narrativa, né, trazendo novas vozes e corpos, né, à cena. O que é que a questão pede, né? Considerando a desconstrução das narrativas eurocentradas, os trabalhos artísticos de Silvana Mendes e de Pierre Mignard contribuem para ou seja, ela quer identificar qual proposta educativa ou de leitura, né, relaciona a crítica de Mendes à tradição de Mignard, mostrando como a arte contemporânea ressignifica a história da arte. Então vamos lá analisar as alternativas. Alternativa A, produção de colagens e lambilambes referenciados nas figuras para enfatizar os padrões universais. Enfatizar os padrões universais é o oposto do que a Silvana Mendes faz, né? Ela questiona justamente esses padrões, né? Especialmente os padrões eurocêntricos, então está incorreta. Na alternativa B, produção de lambilambes e grafites para discutir temas identitários e políticos na contemporaneidade, essa alternativa vai trazer o quê? Linguagens urbanas e contemporâneas, o lambilambe, o grafite, e propõe discutir temas identitários e políticos. E tudo isso está alinhado à proposta da Silvana Mendes, né? Que reinterpreta obras clássicas para tratar de raça, de gênero, de representação. Perfeito aí, né? Alternativa correta. Na alternativa C, análise de imagens de artistas contemporâneos para confrontar as técnicas utilizadas em produções clássicas, fala em confrontar técnicas, mas a Silvana Mendes não está preocupada com isso, né? Não está preocupada com a técnica. A sua abordagem é conceitual, é política, não é formal. Então, está incorreta. E a alternativa D, análise de imagens históricas para discutir como artistas contemporâneos apresentam perspectivas eurocentradas. Silvana Mendes não reproduz perspectivas eurocentradas, ela faz justamente o contrário, né? Ela desconstrói. Essa alternativa confunde aí o objetivo crítico, está incorreta. Então, o gabarito dessa questão 47 é a alternativa B, vai refletir perfeitamente o espírito da comparação, né? O Pierre Mignard, ele simboliza a hegemonia, né? A idealização eurocêntrica, enquanto Silvana Mendes vai propor uma ressignificação crítica e identitária, recuperando as memórias negras e femininas aí ao longo da história da arte. Então, a prática artística contemporânea, como o lambilambe e o grafite,
pode e deve sim ser usada pedagogicamente para dialogar com o passado e desconstruir essas hierarquias visuais, exatamente como a Silvana Mendes faz nesse trabalho. Questão 48. Para uma proposta interdisciplinar e contra-hegemônica, com referência nas produções artísticas de Silvana Mendes e de Pierre Minard, é necessário considerar a. Diferentes contextos culturais para investigar as técnicas da pintura acadêmica e relacioná-las à valorização da arte contemporânea. B. Narrativas clássicas e contemporâneas para abordar as características estéticas das obras e propor um contraste histórico e artístico. C. Narrativas históricas, literárias, artísticas e culturais dominantes para promover a reflexão sobre as perspectivas eurocentradas. D. Diferentes contextos culturais focados na produção artística contemporânea e clássica para valorizar as técnicas canônicas. Bom, mais uma questão que dá continuidade ao texto, né, da questão anterior, agora com foco numa proposta interdisciplinar e contra-hegemônica a partir das obras da Silvana Mendes e do Pierre Minard. Como a gente já viu, né, o Pierre vai representar a arte clássica europeia, que é marcada por valores aristocráticos, eurocêntricos, né, hierárquicos. E Silvana Mendes, artista contemporânea brasileira, vai questionar essas hierarquias visuais, né, essas narrativas históricas, reconstruindo representações e trazendo corpos negros e femininos ao centro da cena. E uma proposta interdisciplinar e contra-hegemônica deve, então, dialogar com diferentes áreas do conhecimento, como história, literatura, arte, cultura, entre outras, problematizar essas narrativas dominantes, né, as eurocentradas, e promover uma reflexão crítica e decolonial sobre essas representações, né, e ausências na história da arte. Então vamos analisar as alternativas e ver qual a que corresponde ao que pede a questão. Na alternativa A, diferentes contextos culturais para investigar as técnicas da pintura acadêmica e relacioná-las à valorização da arte contemporânea, embora mencione diferentes contextos culturais, o foco aqui é técnico, né? Investigar as técnicas da pintura acadêmica. Não é crítico, não é contra-hegemônico, por isso que está incorreta. Na alternativa B, narrativas clássicas e contemporâneas para abordar as características estéticas das obras e propor um contraste histórico e artístico, é uma alternativa histórica e formal, né? Não é contra-hegemônica. Ele fala, né? Essa alternativa fala em contraste histórico e artístico, mas não trata da crítica às perspectivas eurocentradas. Então, também está incorreta. Na alternativa C, narrativas históricas, literárias, artísticas e culturais dominantes para promover a reflexão sobre as perspectivas eurocentradas. Essa alternativa é exatamente o que a questão pede. Observe, então, o que ela propõe. Interdisciplinaridade, quando mostra na questão histórica, literária, artística, cultural, a crítica às narrativas dominantes eurocentradas, né? A reflexão crítica e decolonial, igual como a Silvana Mendes faz, né, ao dialogar com obras clássicas, né, como as de Pierre Minard. Então, é ao gabarito da questão, alternativa C. E a alternativa D, diferentes contextos culturais focados na produção artística contemporânea e clássica para valorizar as técnicas canônicas, está errada, porque valorizar as técnicas canônicas é justamente o contrário de uma proposta contra-hegemônica, né? Uma proposta interdisciplinar e contra-hegemônica que é inspirada em Silvana Mendes deve ir além da estética e das técnicas. Ela deve questionar os sistemas de poder, as narrativas eurocentradas, as exclusões históricas, e tudo isso vai promover um olhar decolonial e crítico sobre a arte e a cultura. Assim, o gabarito da questão 48 é a alternativa C. Questão 49.
Na atividade realizada em sala de aula para estabelecer comparações entre as perspectivas conceituais das produções artísticas de Silvana Mendes e de Pierre Mignard, é necessário que o professor a. Incentive o estudo focado no lugar do feminino nas obras de tradições clássicas. B. Estimule a apreciação das duas obras com ênfase na análise das técnicas utilizadas. C. Fomente discussões sobre as identidades marginalizadas e os padrões estéticos excludentes. D. Promova a valorização de aspectos característicos das obras e dos estilos da arte europeia. Vamos analisar então o que é que a questão está pedindo, né? Estabelecer comparações entre as perspectivas conceituais das produções artísticas. Isso significa que a atividade deve ir além das técnicas, né? Além dos estilos, promovendo uma reflexão crítica sobre os conceitos. Nesse caso aí, as visões de mundo, as representações, as ideologias, né, que as obras carregam. Lembrando que o Pierre Mignard representa o ideal eurocêntrico, aristocrático, masculino, né, da arte clássica, e Silvana Mendes vai revisitar e questionar essas imagens, trazendo identidades negras e femininas ao centro da arte, né, e denunciando os padrões excludentes. Logo, o professor deve conduzir a turma a uma análise crítica e decolonial, relacionando arte e sociedade. Vamos analisar as alternativas. Alternativa A. Incentive o estudo focado no lugar do feminino nas obras de tradições clássicas. Bom, embora fale aí do lugar do feminino, o que confunde, né, acaba se restringindo às tradições clássicas. Não vai contemplar aí o contraste crítico com a arte contemporânea de Silvana Mendes. Então, está incorreta. A alternativa B estimule a apreciação das duas obras com ênfase na análise das técnicas utilizadas. Foco é técnico, né? O foco formal. E a questão pede uma perspectiva conceitual. Então, também está incorreta. Na alternativa C, fomente discussões sobre as identidades marginalizadas e os padrões estéticos excludentes. Perfeita, né? É exatamente isso. Essa alternativa expressa exatamente o núcleo conceitual aí da comparação. Silvana Mendes questiona os padrões eurocêntricos e excludentes representados em obras clássicas como as de Pierre. É o gabarito da questão, alternativa C. E a alternativa D promova a valorização de aspectos característicos das obras e dos estilos da arte europeia. Errada, né? A gente já vê logo que está incorreta. Valorizar a arte europeia, essa opção vai reforçar o eurocentrismo que a Silvana Mendes critica. O objetivo dessa atividade é levar os estudantes a refletirem sobre as representações, sobre identidade, sobre poder na arte, né? Compreendendo como artistas contemporâneos, como Silvana Mendes, revisam e ressignificam essas narrativas, né, eurocentradas aí da história da arte. Então, gabarito, alternativa C.